CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 23, Estranha Moral. Hoje nós vamos pegar do item 7 em diante. Nós vamos ler como página de abertura o segundo parágrafo do item 8. Vejam o item 8, o segundo parágrafo, que diz assim: a vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. É uma espécie de morte se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida espiritual. O corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira que temporariamente reveste o espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à gleba terrena e da qual sente-se feliz ao se libertar. Esse pedaço é muito bom, muito esclarecedor, confortador, né? Que a gente tenha sempre em mente. Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, Sandra, a nossa prece? Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui nessa manhã de domingo, reunidos em seu nome, para estudar a sua doutrina. Pedimos, Senhor, que fique conosco, nos inspire, para que saiamos daqui com mais um aprendizado. Senhor Jesus, pedimos proteção, pedimos que envolva a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, com a sua luz, envolvendo todos os corações. Agradecemos a seu altivo e a todos os espíritos que compõem essa coluna dessa casa, espiritual dessa casa. Agradecemos o amor, o carinho de todos eles, que nos recebem nessa casa de amor, com muito amor e carinho, nos intuindo, nos instruindo. Agradecemos, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que sempre nos dá uma nova oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos ver. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Nós já comentamos que esse capítulo 23 é estranha moral, porque tem uma série de situações estranhas que a gente fica assim, Jesus falou assim mesmo? Será? Ele, amor e bondade, falou assim? Mas Kardec esclarece muito bem para nós. Então vamos ver o item 7. Lê, Sandra. E Jesus disse a um outro: segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas. Isso. Alguns evangelhos não têm esse finalzinho. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Essa minha edição aqui, por exemplo, não tem. Acrescentei aqui a lápis, mas não tem. Mas isso aí deixa também, ele pediu para deixar enterrar o pai. E Jesus disse, deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Ficou assim meio áspero, né? Mas nós sabemos que os judeus e muitas famílias fazem uma celebração muito grande quando desencarna um membro da família, né? E até, eu lembro quando eu era garota, quando eu era pequena, a gente não velava os mortos em capela, era na sua própria casa, na mesa, na mesa, né? Então, eram muitas horas até chegar a hora do enterro. Então, servia-se café, na minha casa era café, em outras casas, não sei, podia ser uma cervejinha, um salgadinho, não sei. Não deixa de ser uma festinha, não é? Não deixa de ser. Mas os judeus levavam isso muito a sério e eu acho que levam até hoje. Pelo menos eu vejo nos filmes, ainda mantém isso, né? Então, e Jesus estava mostrando que, para a gente entender que o que estava ali não era o pai do menino. O espírito já estava se desprendendo, né? Ontem, quem assistiu a palestra de manhã da Aline, ela explicou isso muito bem com relação ao desencarne do pai dela, né?
que ela tinha um amor enorme pelo pai. Então, quando ela viu o pai no caixão, ela sentiu naquela hora, que ela já estava estudando o doutrina espírita, ela sentiu naquela hora que não era ele que estava ali, era o corpo dele que estava ali. Então, esse entendimento nos ajuda muito, muito a gente entender isso. Mas, quando a gente for lá para o item 8, o último parágrafo, ele vai ter essa explicação. Lê o último parágrafo, Sandra, do item 8. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança, ao espírito ausente, é semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, que por ele foram tocados, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Era o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus então o ensinou, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. E aí, essa questão de você não priorizar o enterrar o pai, tem duas situações que me lembram isso aqui. Uma é que o Newton conta quando a mãe dele desencarnou, e ele tinha que dar uma aula aqui 8 horas da manhã, então ele veio, deu a aula, saiu daqui, foi para o cemitério. Mas ele deu a aula dele aqui, porque estariam as pessoas aqui esperando. Bom, quando a minha mãe desencarnou, a situação foi semelhante. Era um domingo de carnaval, 5h30 da manhã, a minha irmã, que morava com ela, me ligou e falou: mamãe desencarnou. E era o primeiro dia de carnaval, e eu trabalhava na obra social lá do Leon Denis, e eu era responsável pelo encontro de carnaval lá. Então, eu tinha que fazer a abertura do encontro. Então, eu falei para minha irmã: olha só, eu vou para lá, que é lá em Magalhães Bastos, a minha mãe e a minha irmã moravam em Piedade, e eu morava na Tijuca. Então, eu saí da Tijuca, fui para Magalhães Bastos, fizemos a abertura do encontro. Quando o dinamizador ia começar a falar, eu saí e fui para o cemitério, porque aí a minha irmã disse: vai direto para lá, porque já está lá. Então, eu senti necessidade de fazer aquilo primeiro, que era o que eu tinha me comprometido, porque a minha mãe já tinha desencarnado. E a minha irmã disse: você não se preocupa, porque o Jardim da Saudade, eles resolvem tudo, pelo menos na época foi assim. Espero que comigo também seja. Mas da minha mãe foi assim: vestiram, arrumaram, botaram no caixão, transportaram, fizeram tudo o que tinha que fazer. E aí eu também penso assim: se eu pudesse perguntar à minha mãe ali: mamãe, o que você prefere? Eu fico com você aqui, ou eu vou cumprir minha obrigação lá, o meu dever lá na obra social? Eu tenho certeza absoluta, quer dizer, vai lá, faz a sua parte lá, depois volta. Não é? Como foi também o caso que o Newton contou da mãe dele. Quer dizer, no meu caso, teve gente que disse: você ainda veio para... A gente chamava de Malé, porque lá fica na estrada Marechal Malé. Você ainda veio para Malé? Eu falei: olha, mas o corpo não está sozinho, a minha irmã está lá. E está tudo resolvido com o Jardim da Saudade. Mas eu tinha que fazer aquela abertura. O enterro foi ao meio-dia, acabou o enterro, voltei, porque o encontro lá era o dia inteiro. Acabava às 5 horas da tarde. Aí, à parte da tarde, eu fiz. Então, eu acho que isso se encaixa, se a gente entender o que Jesus quis dizer, que é você não valorizar tanto o corpo e a gente desejar que o espírito não esteja ali. E aí, isso é tão real, que eu já contei para vocês, aí eu vou repetir, que o altivo foi fazer a prece lá para minha mãe, e quando ele acabou de fazer a prece, estava eu e a minha irmã, estávamos do lado dele, ele disse assim: ela já está sendo recebida por uma senhora, assim, 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 e falou. Ele descreveu até a cor dos olhos da tia da minha mãe, que já tinha desencarnado há muito tempo. Imagina, tia da minha mãe. Né? Minha mãe nasceu em 1905. Você imagina com que idade ela estaria hoje. Então, você imagina a tia dela. Então, ele deixou isso bem claro. E a minha irmã virou para mim e fez: e a tia Cecília? Quer dizer, era uma tia assim, muito querida, as duas se davam muito bem. E você saber
que o espírito não está mais ali, que o espírito já está numa situação melhor, está sendo recebida, não está perdida. Onde é que eu estou? Né? Porque eu fico sempre pensando, né? Eu pensava antigamente assim, você dorme, acorda, você está lá dentro de Nova Iguaçu, que eu acho que eu nunca fui a Nova Iguaçu. Aí eu disse, o que é isso? Perdida. Mas não é assim. A coisa não é assim, porque Deus é misericordioso, Ele é bom, Ele é Pai. Ele vai dizer assim, não vão deixar ela perdidinha, não. Vai ter alguém que vai lá, estou te esperando, vamos lá, me acompanha. Né? Pode não ser aquela pessoa mais querida, mas você não está só. É como a gente chegar num ambiente de trabalho remunerado, quando a gente chega pela primeira vez, né? Você olha assim na sala, você não conhece ninguém, mas tem sempre alguém que, opa, tudo bem? É com aquela ali que eu vou sentar perto, não é? Então é mais ou menos assim, a gente vai... Pode falar? Pode. Tem aqui, se você quiser vir aqui. É porque Bota o outro lá em cima da mesa. Bota em cima da mesa o outro. porque a gente está sem, né? Foi. Só não pode pegar aqui, que aí ele para. Tá? Tá ouvindo? Não está falando? Vai, fala. Então, acontece muito também Não tá. na desobediência, né? Quando o espírito desencarna, na maioria das vezes ele está perturbado, ele não sabe o que É. aconteceu. E nós que acolhemos, né? É. Os donadores, os esclarecedores, que temos esse primeiro contato, eles são recebidos pela espiritualidade, são trazidos para cá por pessoas que eles não conhecem. Né? E ficam ali totalmente perdidos. E a gente dá essa primeira recepção para eles. Né? Somos nós que recebemos, somos nós que mostramos quem estão ali, que muitas das vezes eles podem não conhecer ninguém, mas aí eles falam que são pessoas amigas, que eles podem confiar. Né? E trabalha com confiança realmente. E em relação ao que a senhora falou do falecimento da sua mãe, eu lembro do falecimento da minha avó há 2 anos, que ela morreu no dia 25 de dezembro. Né? E ela era muito católica, eu acho que foi assim, presente para ela. Né? Ela morreu do dia 24 para o dia 25, e eu fui no dia 25. E eu ajudei a colocar roupa, botar o algodão, né, nos poros. E é uma cerimônia também, que você tem que ter muito respeito. Isso, né? É o corpo apenas ali, mas é uma cerimônia, você tem que fazer isso. Não pode deixar o corpo de qualquer jeito Não. ser enterrado. Né? E quando você tem um certo conhecimento, que você sabe que está ali apenas o corpo, você tem uma postura de respeito, mas não precisa daquele, ai meu Deus, que sofrimento. Desespero. Exatamente. Fica um pouco, você consegue se controlar suas emoções porque você entende o processo. Muito interessante. É interessante mesmo, mas esse cuidado que a gente tem com o corpo de quem desencarnou, isso é muito bem dito, porque o espírito tem uma noção. Já pensou de, já morreu, o espírito não está ali, deixa para lá. Demonstra um desapego em extremo, não é? E, no entanto, você cuidar, né? Você está demonstrando que o teu amor está ali. E é um momento de transição. Nem todos se desprendem logo. A gente nunca sabe se está ali. Então, ele está observando quem é carinhoso, quem realmente ama, não é? É importante isso. Então, muito bem. Então, vamos ver o 8. Eu acho que ficou mais ou menos entendido isso para nós, o que Jesus quis dizer, não é? Mas, se vocês tiverem em casa o livro Fonte Viva, o Fonte Viva, a lição 143, também fala sobre isso. É interessante. É a página para ele. Está procurando. Ele está perdido lá. Quem tiver em casa o livro Fonte Viva, a lição 143, que vai falar sobre essa questão também desse item 7. Então, vamos ler o item 8. Vamos ler, Sandra. O que podem significar estas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes inicialmente mostram que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Portanto, elas têm um sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. Então, como Jesus pregava
honrar pai e mãe, né? Ele jamais iria dizer que você não tem que se preocupar com o enterro ali. Ele não ia dizer isso, né? Por isso que nós usamos como página reflexiva esse segundo parágrafo, que nós vamos ler outra vez, porque é importante a gente compreender isso. Lê para a gente. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira. É uma espécie de morte. Se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida espiritual, o corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira que, temporariamente, reveste o espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à gleba terrena, e da qual sente-se feliz ao se libertar. Então, ele diz aqui, a vida normal é a vida do espírito, lá no plano espiritual. A sua existência terrestre é transitória e passageira. Para os espíritos, o tempo não é como o nosso. A gente acha que o tempo aqui anda devagar, dependendo da situação, né? Na minha idade, eu estou achando que está correndo muito. Mas quando a gente é criança, você vê a criança fica doida para crescer. Então, de acordo com a idade, o tempo tem um tempo para passar. Não é isso? Então, ele está dizendo aqui, a existência terrena é transitória e passageira. É uma espécie de morte, se a compararmos com o esplendor e atividade da vida espiritual. Que a gente perceba isso, que a gente acredite nisso, para quando um querido nosso desencarnar, como foi o estudo de ontem, da palestra, de manhã e da noite, né? A gente não entra em pânico. É claro que ele vai sentir falta como a gente sente, mas aqui ele está dizendo, é uma vida de esplendor e é uma vida de atividade. Então, o espírito continua vivendo e trabalhando. O corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira, que temporariamente reveste o espírito. Aí tem uma vestimenta grosseira. Aí, quem está com um corpinho de misse, o rapaz que esteja sarado, vai dizer, eu não acho que a minha vestimenta é grosseira, mas espere e verá. Isso aí. O corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira que temporariamente reveste o espírito, e o corpo, então, é uma verdadeira cadeia que mantém o espírito ligado à gleba terrena, e da qual se sente feliz ao se libertar, porque o espírito vai aonde quer. É interessante que eu estava acamada quando eu me operei, e eu sonhei que tinha chovido, a rua estava alagada, eu estava com água pelo joelho, e uma das minhas noras segurava a minha mão e dizia, vem, vamos embora, vamos depressa, vamos. E eu saltitava pelaquela... Eu dizia, caramba, meu espírito como está feliz da vida. Se fosse eu aqui, com esse corpo, eu ia morrer afogada. Mas como eu estava no sonho, eu saltitava. Então, é isso que a gente tem que entender. O espírito, ele tem muita liberdade. É claro que tudo depende do patamar moral que a gente ocupa, né? Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso, né? As pessoas, quando são muito apegadas à matéria, ela, quando desencarna, muitos nem sabem que desencarnaram. Muitos ficam em pânico, porque eu não estou mais aqui, ninguém está me ouvindo, ninguém está obedecendo minhas ordens, né? Mas por isso que nós estamos estudando, porque a gente quer se libertar rápido. Desencarnou, quero sair daquilo ali rápido, porque ele está dizendo aqui que o esplendor e a atividade da vida espiritual. Está dizendo que é muito bonito aquilo lá, é bom aquilo ali, é ali que o espírito tem a verdadeira vida, a vida de liberdade, porque aqui a liberdade é restrita. Lá também, mas é de acordo com o seu patamar moral. Então, é isso que a gente tem que entender o que ele quer dizer. Vamos ver o outro parágrafo. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, porque por eles foram tocados, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Era o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus, então, ensinou
dizendo: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Palavras de Jesus, né? Então, quando ele fala aqui, isso aqui, quando ele fala semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, que por ele foram tocados, há pessoas que não se desfazem dos pertences de quem desencarnou. É claro que é normal que a gente leve um tempo ainda com pena de se desfazer daquilo. Principalmente se a pessoa usou uma roupa e não chegou a ser lavada. Você sente o cheiro daquela pessoa. Você ainda está naquele período de saudade. Mas o mais depressa que a gente possa dar um fim bom, não é jogar no lixo, não é pegar e jogar, não é isso. Então, eu me lembro quando meu filho desencarnou, que ele tinha um bocado de camisa, né? Camisa polo, esse tipo, né? E eu tinha na escola, tinha uma servente que tinha filhos adolescentes. Meu filho tinha 17 anos, então eu não sei quantas camisas. Peguei tudo, falei para ela: olha só, você se importa? Porque tem gente que tem medo, né, de usar roupa de quem morreu. Acha que vai aparecer alma penada e vai tirar aquela roupa do armário. Eu falei para ela: você tem medo? Não, de jeito nenhum, dona Garcia. É porque você tem filhos rapazinhos, ela tinha uma meia dúzia de adolescentes. Se você não... Não me importo. Vocês não sabem o que aconteceu. No dia seguinte, ela foi trabalhar com uma das camisas. Eu falei: Leia, por que você está com essa camisa? Fiquei com muita pena, que meus filhos vão querer jogar bola com essas camisas. As camisas estão muito boas, eu vou ficar com elas para mim. E vocês sabem, todo dia ela ia com uma camisa do meu filho. Aquilo foi um teste muito grande. Ela passava por mim com as camisas dele, eu dizia: o que eu tenho que aprender agora? O que está me faltando? Eu pensei que eu não ia ver aquelas camisas, porque eu não tinha contato com os filhos dela, mas ela ia todo dia. Cada dia ela ia com uma, ela achou, olha, ela ganhou uma opção de camisa. Então é isso, a gente, e tudo é aprendizado na vida da gente, né? E a gente vai se libertando disso. Então a gente sempre acha. Tem um colega do meu marido, quando ele desencarnou, ele era uma pessoa vaidosa, então ele tinha até mantô. Olha que aqui no Brasil você não tem esse frio para mantô, mas ele tinha assim uns 3. E aí a esposa dele ligou para nós, passado mais de ano, ela disse: eu vou me desfazer das coisas dele. Vocês podiam pegar aqui para levar lá para o centro de vocês? Podemos. Tinha muita coisa, casacos bons, ternos bons, tinha uns 3 mantôs, beleza. Aí ela falou assim: para onde é que vai isso, hein? Digo: você não está mandando eu levar lá para o centro? Eu vou levar lá para o centro. Mas estou perguntando, quem vai usar? Eu digo: eu não faço a menor ideia quem vai usar. Eu não sei quem vai usar, mas a gente deu. Falei para ela: você vai ficar guardando isso aqui para quê? Se não tem ninguém para usar. Lá alguém vai usar. Né? Ainda mais que lá no Leão Denis tinha um bazar. Lá em Bento Ribeiro tinha um bazar na Tijuca e tinha um bazar em Copacabana. Então, o Jorge, que trabalhou um tempo de Copacabana, vendia-se muito bem os ternos completos, com colete e tudo, vendia-se muito bem, né, Jorge? Quando a coisa vinha em bom estado, que a gente sempre... Né? Tudo lavado, limpo, tudo em ótimo estado, vendia-se muito bem e o dinheiro era revertido para a obra social. Mas viu como é que é o apego? A pessoa dizer: quem vai usar isso? Para onde você está levando? Quem vai usar? Ela sabia que eu trabalhava numa instituição, então ela me chamou: você podia pegar? Posso. Mas quase que eu tinha que arrancar da mão dela o terno. Vamos para o item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Isso está no Evangelho de Mateus. Agora vamos ver o que está no item 10, Evangelho de Lucas, que é mais ou menos a mesma coisa, cada um com a sua interpretação. Vamos ver o 10. Eu vim para lançar o fogo na terra, e que quero eu, senão que ele se acenda?
Devo ser batizado num batismo e quando me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas, umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3, o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Isso aí. Lucas. Interessante, né? Todos os dois lembrar da nora e da sogra. É. Sempre é uma perseguição isso. Perseguição. Então a gente pensa o seguinte: qual era o objetivo de Jesus para nós? Era a separação? Era o uso de espada? Qual é o objetivo de Jesus para nós até hoje? Não é a paz? Então, quando ele diz, não penseis que vim trazer a paz, mas a espada. Quando a gente lê no livro O Consolador, ele dá uma ideia de espada como um instrumento renovador. E realmente é renovador e é separador. Você corta uma coisa com espada, vai uma coisa para um lado, outra para o outro. Não tem jeito, são as ovelhas. As ovelhas vão para o lado direito, os bodes vão para o lado esquerdo. Na vida não é assim? A gente não seleciona as pessoas com quem a gente se sente bem junto, com quem a gente não se sente bem, a gente seleciona. Então era nesse sentido. Mas ele dizia aqui, né? E aí ele disse, aí nesse item 9, ele diz que eu vim para separar e tal. Aí, por que será que a gente disse isso? Por quê? Se nós sabemos que Jesus veio trazer a paz para nós, e não veio trazer, ele dizia que ele veio trazer a divisão, e lembrando lá que a gente estuda lá no início do Evangelho, a questão do ponto de vista. Nós divergimos por causa dos nossos pontos de vista. Às vezes queremos chegar ao mesmo ponto final, mas até chegar lá, eu acho que é assim, porque eu acho, não, você está errada, quem está certa sou eu, e a discussão por causa dos pontos de vista, até mesmo dentro da religião, da nossa e de outras religiões, isso é normal, né? Quando ele diz, eu vim para lançar fogo na terra, o livro Consolador nos diz que esse fogo, ele quis falar da luz. Ele veio trazer luz para iluminar, e ele tinha que trazer em grande quantidade, essa quantidade de luz, porque o povo era rebelde. Então ele precisava de falar numa luz intensa, então ele falou em fogo para chamar a atenção das pessoas, né? E essa luz viria no sentido de iluminar, de purificar os corações, né? Aí ele diz, julgais que vim trazer a paz à terra? Não, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas numa casa, umas ficarão contra as outras, por quê? Porque ele trouxe ideias novas, e nós já estudamos nesse mesmo capítulo, que quando se chega com uma ideia nova, em geral há uma discussão, e isso em qualquer lugar, né? Até mesmo numa casa religiosa. Estamos acostumados a fazer uma determinada coisa. Chega uma pessoa nova na casa e diz, olha, eu acho que não devia ser assim, não. Aí a pessoa logo diz assim, está chegando agora e já está dando palpite aqui dentro, não é isso? A gente não aceita. Então, quando você... Eu vejo assim, né, quando nossos filhos começaram a fazer faculdade, a faculdade dá uma mexidinha na cabeça do jovem, né, Fernando? Então, diz assim, não, mãe, olha, isso que você está pensando é um conceito assim meio antigo, porque agora... Eu só esperava a resposta para ver o que eu podia fazer. Há coisas que eles realmente estavam certos. Mas há outras coisas que eu dizia assim, pois é um conceito antigo, mas é o que vigora. Muito especialmente quando se refere a Deus, a Jesus, ao cristianismo. Que é imutável. E que vai depender da ideia do professor que passou a ideia. Mas se é professor dele, ele vem com aquela ideia e traz para dentro de casa. E cabe a gente, com discernimento, botar aquilo ali, botar os pingos nos is, para que não haja desacordo. Então, olha só quando ele diz que vem trazer a divisão, né? E se o filho não aceitar o que a mãe ou o pai argumentar, que está certo é o meu professor, o que é que você diz? Espere e verás. Não tem outro jeito, né? Ele não quer aceitar, um dia ele vai entender. Então, ele vem dizendo, aí ele bota declaradamente os contrassensos, como é que fica entre pai e filho, filho e pai, mãe e filho, sogra, nora, e vai... São todos os membros da família, né?
E é verdade mesmo, quando você tem na família um grupo é católico, outro grupo é evangélico, não pode tocar em religião porque vai sair faísca, né? Um grupo é espírita, o outro é católico, também. Evangélico, também. Porque são ideias, embora são todos cristãos. É isso que as pessoas não entendem, né? Tudo tende para Jesus, que é o Jesus Cristo. Mas são concepções diferentes, porque são interpretações diferentes, né? Então, acho que deu para a gente entender o que ele quis dizer, a questão da espada, como sendo um instrumento renovador, que veio cortar as más tendências, né? Veio dar um basta no que estava errado, né? E ele dizendo que ele veio lançar fogo sobre a terra, fogo no sentido de iluminar as mentes. Isso são interpretações dadas pela doutrina espírita, né? Porque isso aqui que está em negrito no nosso evangelho são traduções da Igreja Católica. Então, por isso que muitas vezes Kardec diz aqui, né? Ou Jesus não disse isso, ou foi mal interpretado, ou foi mal traduzido, que veio passando de uma língua para outra, até chegar na língua portuguesa. E a gente pega uma Bíblia católica e pega uma Bíblia evangélica, elas não divergem, mas os termos são diferentes. Então, até dentro da própria língua tem as divergências. É falar, Os espíritos, no livro dos espíritos, eles falam bastante, vocês se prendem nas palavras. Não pode levar nada ao pé da letra. Interpreta de formas diferentes e também dá essa Dá essa. E nós temos a felicidade de ter tido um Kardec, né? Que botou a base da doutrina. Mas em outras doutrinas não tem, né? As outras doutrinas cristãs, de um tempo para cá, eles estão publicando livros, né? Antigamente era só nas revistinhas, mas agora já estão publicando livros, porque a doutrina espírita sempre teve muito livro, porque desde o tempo de Kardec, né? Então as pessoas dizem assim, a espírita lê muito, né? Digo, o bom espírita lê muito, né? Porque também tem aquele espírita que vem aqui só assistir palestra, tomar um passo, tomar um copinho d'água ali, e semana que vem estou de volta, né? Não muda nada. Mas a gente que está estudando, está se empenhando em entender a doutrina espírita, a gente vai mudando, vai entendendo, e a gente vai entendendo também o porquê daquela outra pessoa que é de outra casa religiosa não está mudando o comportamento dela. Porque a doutrina espírita visa a nossa reforma íntima. Se eu estudar, se eu vier aqui no sábado, no domingo, venho na terça, venho na quarta, que muita gente diz, você vai 4 dias na semana? Vou, e eu gostaria de mais, se eu morasse mais perto, ou tivesse menos idade, eu viria mais. Mas nem tudo é possível, né? Mas você sabe que em outras religiões, outras casas religiosas, muitas vezes a pessoa vai uma vez por semana, né? Então é a dificuldade da pessoa entender, porque não está dando tempo para ela mesma dela entender o que a doutrina nos ensina. Então vamos para o item 11. Será que foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor ao próximo? Quem disse, não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, a esposa do esposo. Vim lançar o fogo na terra e quero que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devassador? Até aqui Kardec está questionando a gente. Será que vocês estão pensando isso? É isso que vocês estão pensando? Então vamos lá. Não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham a sua elevada sabedoria. Sabedoria. Ele sabia que toda ideia nova causa um tumulto, quanto mais uma ideia que mexe com o íntimo da pessoa, não é? Somente a forma um tanto equívoca não traduz exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse o seu verdadeiro sentido. Por que uma forma um tanto equívoca? Porque um pouco dura, né? Um pouco dura de se dizer, vou vir aqui para você se separar. O esposo da esposa, o filho do pai, da mãe, a sogra com a nora. Foi uma linguagem
dura, mas ele está explicando aqui. Interpretadas literalmente, elas tendem a transformar sua missão, inteiramente pacífica, em missão de perturbações e de discórdias, consequências absurdas que o bom senso não aceita, visto que Jesus não podia contradizer-se. Claro, se ele botou aqui um capítulo inteiro, honrai vosso pai e vossa mãe, ele não podia dizer, vocês agora vão brigar com seu pai e sua mãe. Ele está dizendo o que acontece quando se lança uma ideia nova, né? Então ele diz aqui, consequência absurda que o bom senso não aceita, achar que Jesus estava enganado naquela época, né? Visto que Jesus não podia contradizer-se, nunca, jamais. E ele dá o exemplo, capítulo 14, item 16, é quando ele vê quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que nós já falamos aqui. Ele considerava todos como irmãos, todos filhos do mesmo pai que é Deus, não é isso? E ele considerava como irmãos dele, como mãe dele, todos que o seguiam e que estavam respeitando os ensinamentos dele, né? Que eram os apóstolos dele e os discípulos, né? Os apóstolos eram os 12, a multidão que vinha atrás dele acompanhando eram os discípulos. Então, todos aqueles que seguiam os ensinamentos dele diziam, esses são meus irmãos. E ali tinha homens e mulheres, né? E ele disse também que é o caminho, a verdade e a vida, não pode contradizer. Não, se ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não estava enganado, não podia se equivocar, né? Vamos para o 12. Toda ideia nova forçosamente recebe oposição. Não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Nesses casos, a resistência contrária é a ideia é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ele for, mais interesse contraria. Se essa ideia for notoriamente falsa, se for considerada sem consequências, ninguém se preocupa com ela e a deixam-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas, se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se para ela pode-se entrever um futuro, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que tal ideia representa um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja realização estão interessados. Eis porque se lançam contra ela e contra seus partidários. Então, o que isso nos lembra? Primeiro diz que toda ideia nova recebe oposição. E aqui no final ele diz, eis porque se lançam contra ela e contra os seus partidários. Isso não nos lembra Sócrates, né? Que está lá na introdução, lá no Evangelho, né? Sócrates, um filósofo inteligentíssimo, tanto é que Kardec coloca aqui as ideias de Sócrates, comparando com as ideias da doutrina espírita, e Sócrates chegava muito perto das ideias da doutrina espírita. E ele viveu quase 500 anos antes de Cristo, mas inteligentíssimo, com ideias novas, dizendo que você morre e o espírito não morre. Ele fala, a alma sobrevive. Então, ele foi obrigado a beber cicuta e morrer. Ele foi obrigado a cometer o suicídio porque tinha ideias novas. Porque o povo dizia que eles estavam pervertendo os jovens da época. Porque o jovem gosta mais de ideias novas do que velho. Velho, em geral, diz, eu sempre fui assim, não vou mudar agora. Mas o jovem não, ele está mais aberto a ouvir, né, para fazer o que é mais importante, o que é mais interessante. E ele se reunia em praça pública com os jovens ao redor dele, ou nos templos onde ele frequentava. E aquilo incomodava os grandes, né, o pessoal ligado lá, muito ligado ao Velho Testamento. Então ele foi obrigado a cometer o suicídio. É isso que está falando aqui. Toda ideia nova, forçosamente, recebe oposição. E aí depende da ideia. Quando a ideia nova, ela não tem muita importância, não tem muito fundamento, aquilo passa com o tempo. Perde, né? A gente vê pelas nossas leis. O que nós temos de lei não é brincadeira, né? Nós temos lei até dizer chega. Mas tem umas leis que não vigoram. Eu estou me lembrando agora, por exemplo, andar com cachorro na praia. Tem uma lei que proíbe, né? Ainda bem que eu não vou mais à praia. Mas é isso.
não estão ligando, porque quem fez a lei tem cachorro e vai à praia com cachorro. Então não vai punir quem vai à praia. Agora, a lei do cinto de segurança não foi uma lei boa? Custou a ser implantada. Muitas pessoas foram multadas por estarem dirigindo sem cinto de segurança. Mas perceberam que aquilo era importante. Eu mesma, uma colega minha de escola desencarnou porque estava sem o cinto de segurança. O carro perdeu a direção, a porta abriu, ela caiu num precipício lá embaixo. O pai, a mãe, que estavam com o cinto, se machucaram, mas não morreram. Mas ela, rebelde, e estava na época que estavam lançando a ideia do cinto de segurança, ela não quis colocar. Então, a gente tem prova de que aquilo é importante, o cinto de segurança. Então, teve que pegar. Mas para pegar, teve que ter multa, porque senão o povinho não obedece. Se disser, olha, agora tem que usar cinto, mas não vou usar mesmo. Né? Tem multa. Ah, então eu vou usar. Depende. Mexeu no bolso. Isso aí. Vamos lá. Finalizar. A importância e os resultados de uma ideia nova são medidas pela emoção que ela causa ao aparecer, pela violência da oposição que provoca, pelo grau e persistência da cólera dos seus adversários. Sócrates deixava o pessoal lá encolerizado com as ideias dele. Vamos para o 13. Como Jesus vinha proclamar uma doutrina que derrubaria pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Isso aí tem uma vírgula aí, ó. Escribas e os sacerdotes do seu tempo fizeram com que ele morresse, por acreditarem que, ao matarem o homem, matava a ideia. Não é isso? Não é isso? Os escribas e os sacerdotes, ao tempo dele, fizeram com que ele morresse, crucificaram, achando que matando o homem matariam a ideia. E, no entanto, o que a história mostra? Tudo é antes e depois de Cristo. Então, isso foi um argumento que eu usei com um dos meus filhos quando veio com uma ideia nova. Eu falei, pois será que Jesus não existiu? E por que os livros todos vêm assim? Antes de Cristo, depois de Cristo. Que Cristo é esse se ele não existiu? Se a história está dividida em antes e depois. Né? É isso que está dizendo aqui. Mas ela sobreviveu, porque era verdadeira, e cresceu, porque estava nos desígnios de Deus. Nascida em uma pequena e obscura povoação da Judéia, foi hastear sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante de seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela aniquilava crenças seculares às quais muitos se apegavam mais por interesse que por convicção. Isso aí nos lembra que nós estudamos lá no capítulo 8, das práticas exteriores, né? Eles tinham muito aquilo, as promessas, aquela questão de oferecer ao templo o valor de uma casa, de uma joia, um ouro, um terreno, ou o que seja, em nome do meu pai e da minha mãe, mas largava o pai e mãe jogado lá para morrer. Mas ofereciam coisas materiais ao templo. Então, era o que eles achavam na época que era aquilo que era correto. Então, as práticas exteriores. Nós aprendemos isso lá no capítulo 8, né? Então, Jesus veio mostrando que nada daquilo era correto, nem era importante. O importante é o que você sente aqui, é você mudar aqui dentro. E aí eles não estavam gostando disso. Lutas das mais terríveis ali esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque, como verdade, superava as ideias que a precederam. E é pena que até hoje ainda temos muitas práticas exteriores, né? A gente sabe as promessas que se fazem, né? As romarias que se fazem. E é aquela coisa que Jesus sabia, a multidão que o acompanhava, ele sabia quem estava ali de coração, de alma, de coração, para aprender com ele, e quem estava ali como aquele sentimento de manada. Você vai? Então eu vou também. Né? Não é isso? Então eu vou também. Mas não era para, não estavam aderindo às ideias dele. E por isso que nós na Casa Espírita, nós não temos
essas práticas exteriores. Até mesmo o aplicar o passe, a gente aprende que não se faz tanto movimento, tanto coisa brusca, porque não é você fazer o dispersivo com força que vai tirar. Não precisa ser com força, né? É o pensamento do médium junto com a vontade do receptor de receber o passe. Então, você faz o dispersivo de uma maneira não tão devagar, porque parece que não tomou o café da manhã, né? Uma maneira, mas sem agredir. Não se pode botar pulseira que faça barulhinho, né? As mulheres têm que ter cuidado para não ter unha grande, porque de repente passa no rosto ou passa no colo da pessoa. A gente não passe no salão, a gente não pode tocar. Hã? Eu não posso ter unha grande, né? Pois é, ainda bem. Mas como hoje está mas já teve, não aqui na casa. Teve uma época aí que estava na moda botar unha postiça, e eu só cheguei para a pessoa e falei assim, olha, não vai poder dar passe não. Porque por mais longe que você passe, de repente, você pode passar na roupa da pessoa. Já pensou? E se perde a unha? Olha como o médico vai se desconcentrar. Perdi minha unha, e vai sair para procurar a unha. Lá se foi o passe. Não é? Então não pode. Lanhar? E com pulseirinhas, cheio de coisinha pendurada, né? Cada vez que fizer assim, tudo dispersa. Então, a coisa tem que ser séria, suave, mas com a intenção que o passe tem que ter, que é de ajudar, no máximo que puder, né? Vamos para o 14? Deve-se observar que o cristianismo chegou quando o paganismo estava declinando e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por simples respeito aos costumes, mas a crença havia desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é persistente e nunca cede à evidência. E quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que a ele se opõem, demonstrando de forma incisiva o seu erro, mas ele se estimula. Ele bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, porque a verdadeira fé não existe em sua alma. O que ele mais receia é a luz que abre os olhos dos cegos. O erro lhe é proveitoso e, por isso, a ele se apega e o defende. Porque se começar a iluminar muito os olhos, as pessoas vão quanto mais. Porque é isso, está lá no Livro dos Espíritos, né? O desenvolvimento intelectual engendra o desenvolvimento moral. Por quê? Porque melhora o teu discernimento. Você passa a perceber de maneira muito mais clara o que é certo e o que é errado. Tanto com a gente como com os outros. Em geral, a gente vê primeiro nos outros, mas não pode não. Tem que ser primeiro com a gente, o que está certo e o que está errado. E a gente observa nos outros também. Vivemos em comunidade, a gente observa, né? Então, é isso aí. Muitas vezes não há interesse em abrir os olhos dos ignorantes, dos que não sabem, que é para eles também não se arvorarem e dar muita opinião. Sócrates também não havia formulado uma doutrina, até certo ponto, análoga à do Cristo? Porque, então, ela não se prevaleceu naquela época, no espírito de um dos povos mais inteligentes da Terra? Então, a ideia de Sócrates não prevaleceu naquela época, na Grécia, né? Que era a Grécia antiga, dos povos mais inteligentes da Terra. Aí ele diz por quê. É que ainda não havia chegado o tempo certo. Sócrates semeou em solo não preparado. O paganismo ainda estava em pleno vigor. Cristo recebeu sua missão providencial na época certa. A totalidade dos homens do seu tempo não estava à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Você vê que, assim como Sócrates, Jesus também foi crucificado. Levaram ele à morte. Mas aqui está dizendo que
A totalidade dos homens não estava à altura das suas ideias, mas já havia uma aptidão. Você vê que quando ele escolheu os 12 apóstolos, eles largaram tudo que tinham que seguir Jesus. Então já havia uma vontade de seguir Jesus, que na época de Sócrates ele não teve esse apoio, né? Ele diz aqui, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares chegam na alma. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente diz assim, mas como é que eu não sabia disso antes? Como é que minhas ideias antes eram tão diferentes, tão contraditórias com relação a isso? Por isso que acontece, viu, gente, da pessoa estar na casa espírita, de repente sai e vai para outra religião. Mas eu digo claramente, porque não estudou. Porque não estudou. Porque se estudar, fica na casa espírita. Fica, não é que a gente seja o dono da verdade, mas é a lógica, é o raciocínio. É uma doutrina que nos faz raciocinar. Então, fica. Posso falar uma coisa? Pode. Eu conheço uma senhora, atualmente ela está com 75 anos, se não me engano. E aí, ela foi espírita dos 50 ou dos 40 e pouco. Foi espírita por 20 anos. Pois ela resolveu que não estava apresentando mais nada e mudou de religião. Acho que ela é evangélica agora. Sim. Mas está feliz. Tá no patamar dela. Porque é o seguinte, a gente tem que entender que a gente está numa religião em que a gente trabalha para Jesus. Para Jesus e para mim. Né? Eu seguindo os ensinamentos dele, eu entendendo as leis de Deus, eu estudando os livros de Kardec, os livros Leon Denis, esses livros todos que a gente estuda aqui, mas em especial os livros de Kardec. Isso está me fazendo bem, isso está me melhorando, está modificando a minha maneira de pensar, de agir, de falar, de me comportar, porque eu vou sair disso. Agora, se eu não estou estudando, eu não tenho esse sentimento. Aí eu saio da casa espírita porque eu briguei com a Úrsula, né? Porque eu estou brigando muito com a Sandra, porque eu não vou com a cara do Tiago. Não está estudando. Eu não estou aqui por causa do Tiago, desculpa, tá, Tiago? Mas eu não estou aqui por sua causa. Então, eu não posso, não é motivo para eu sair da casa espírita. Isso não é motivo. Então, se a pessoa não estudar, ela põe esse motivo, entendeu? Porque a gente pode vir aqui para estudar. O principal objetivo da nossa casa é o estudo. Por isso eu digo isso para todo mundo, venha estudar. Mas eu não tenho tempo de ajudar, não tem tempo? Um dia que você tiver, você vai. Mas enquanto não tem tempo para vir aqui, para fazer os cursos. O dia que não puder vir, assiste de casa. Porque eu vejo, olha, o Guilherme depois vai dizer para mim, assistir sua aula. O Luiz vai dizer para mim, assistir sua aula. A Carmen vai dizer para mim, assistir sua aula. Não estão aqui presentes, mas me dizem. Assisti, gostei, fazem comentário. Então, isso é muito bom. E é o estudo que bota a gente para frente. E precisamos estudar. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Ver na introdução do item 4. Sócrates e Platão, percursores da ideia cristã e do espiritismo. Está lá, está vendo? Ver na introdução, o parágrafo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Vale muito a pena. Quem já esqueceu, que isso está lá na introdução, vai lá na introdução para vocês verem como as ideias de Sócrates são muito próximas das ideias de Kardec. Porque o que está escrito em itálico é Sócrates, o que está escrito em normal é Kardec. Então, Kardec fazendo a comparação, mostrando as ideias deles. Nós vamos parar, não dá para acabar. A semana que vem a gente acaba esse capítulo, porque está na hora já. Então, vai ficar para a semana que vem o item 15 em diante. Aí a gente acaba e já começa o outro. Semana que vem vai ser dia 2 do 7. Tá? E aí a gente acaba de ver, porque já vimos bastante a moral estranha aqui, né, nesse capítulo, a estranha moral. E aí, com certeza, a gente vai poder começar
o capítulo 24, que também é bem interessante. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tudo certo? Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Quem puder vir ao culto hoje aqui na casa, às 4 horas da tarde, é o nosso culto mensal. Vai ser aqui na nossa casa. Quem puder vir, depois tem um cafezinho ali fora e a gente fica aqui de 4 às 5, rezando um pouquinho mais, pensando em Jesus um pouquinho mais. O Newton pretendia fazer lá, mas ainda não tem condições, não. Ainda tem muita poeira, ele achou que não ia fazer bem. Ele achou que ainda vai ser aqui. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querido amigo Emanuel, patrono do nosso estudo, espíritos amigos que trabalham incansavelmente aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, nós estamos muito agradecidos por termos sido encorajados, intuídos a estarmos aqui nesta manhã de domingo, estudando o Teu Evangelho, estudando outras obras espíritas que tanto bem nos trazem. Nós agradecemos muito, Jesus, e te pedimos as Tuas bênçãos para a nossa casa, para os dirigentes da nossa casa, tanto da parte material como da parte espiritual, o nosso querido altivo, que todos possam ser envolvidos, Senhor, pelo Teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que essa nossa casa querida continue crescendo, continue nos ajudando, ajuda a todos nós, tanto na parte material, como na parte espiritual. Então, Jesus, nós te pedimos que fique conosco e que possamos, Senhor, manter em nossos corações esse sentimento de paz que estamos sentindo nesse instante. É em Teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa aula do Evangelho desta manhã. Graças a Deus.